A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nesse dia de hoje, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um que aqui está, as pessoas que estão aí na internet nos acompanhando. Que Deus também abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Quantos creem que Deus tem uma palavra para você nessa noite? E que Deus quer fazer algo nas nossas vidas nessa noite de maneira profética? Quem crê nisso, diga graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu creio que Deus nessa noite Ele tem algo para liberar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Há uma presença de Deus neste lugar e essa presença ela tem o poder de gerar transformação, de gerar libertação, de gerar uma quebra de jugo, de gerar em nome de Jesus uma quebra de maldição. Essa presença de Deus está nesse lugar, ela tem o poder de nos curar, o poder de nos transformar, o poder de nos libertar, na verdade, pelo poder da palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra que nós vamos liberar nessa noite, ela tem o poder de manifestar na minha e na sua vida, no nome de Jesus, graças a Deus. A pastora Josi não está aqui hoje, ela está pregando na igreja lá de um amigo nosso, lá no Garavela, da Igreja de Deus do Garavela, ela está lá nessa missão hoje, e eu louvo a Deus pelas nossas vidas, pela minha casa. Hoje a Josi está pregando lá no Garavela, eu estou ministrando aqui, a Laura e a Letícia estão pregando lá na salinha. Isso é poderoso, amém, irmãos? Isso é Deus agindo. E quando eu entrei nesse lugar, Deus hoje me deu uma palavra, e é uma palavra de libertação. Então fala para o seu irmão assim, você vai ter que suportar. Fala assim, porque eu preciso ser liberto. Porque se nós estamos aqui, é porque nós precisamos ser libertos em alguma área da nossa vida, sim ou não? É que nós precisamos melhorar. Eu preciso, em nome de Jesus, irmãos, entender que essa melhora ela é constante. Eu preciso ser melhor em nome de Jesus hoje do que eu fui ontem. Então Deus ele tem esse poder de liberar a sua palavra. Acho que a coisa mais difícil é quando nós entramos nesse ambiente e achamos, irmãos, porque domingo passado nós tivemos uma experiência, sim ou não, com Deus. E essa experiência, irmãos, eu tenho ensinado que só é uma experiência se eu aprendi algo com aquilo. Se eu não aprendi nada com aquilo, infelizmente, não é experiência, é uma perca de tempo. Então entenda, cada palavra, elas estão conectadas, elas estão te conduzindo, te levando num lugar de vitória, num lugar de entendimento. Porque o culto aqui, ele precisa ser feito com entendimento. Entenda isso, se eu entrar para aquelas portas e não saber o que eu estou fazendo aqui, eu estou perdendo o meu tempo. Se eu passar pelas portas e não entender qual que é o meu propósito nesse ambiente, o que esse ambiente na verdade está gerando para mim, porque eu tenho ensinado que o ambiente sempre vence. Se você está num ambiente onde infelizmente as coisas só falam de derrota, o pensamento é só de angústia, entenda isso, esse ambiente vai te vencer, você vai andar cabisbaixo, na verdade chateado, triste, afadigado. Esse ambiente aqui tem sido um ambiente profético nessa noite, e esse ambiente está falando comigo e com você, que a presença dele está neste lugar, irmão. Aleluia, eu creio, sim ou não? Fala para o seu irmão, nós não podemos ficar só na experiência. Ô irmão, como isso nessa semana falou comigo? Essa frase ela é importante porque ela é coisa forte. Nós não podemos ficar só na... Fala comigo, por quê? A experiência sem movimento não muda nada. Entenda isso, a experiência sem o quê? Movimento. A experiência sem ação não muda nada. A experiência que Deus está nos dando nesses dias é para trazer para nós avanço, rompimento, em o nome de Jesus. Grave isso. A gente fica nessa linguagem, irmãos, está cheio de crente assim, cheio de crente, na verdade, com grandes experiências passadas, e ele se apega nela. Ah, pastor, como eu orava, como eu jejuava, você não está entendendo, tanto que eu orava, tanto que eu jejuava. Nós passamos no passado, tanto que eu li a Bíblia, entenda isso. Experiência sem movimento não muda nada. Esse culto é um culto de entendimento, não é um culto emocional. Esse culto, irmãos, é um culto de ativação. Nós estamos num culto para ativar a nossa fé. Nós estamos num culto onde nós entendemos o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos numa batalha que é ficar em paz. A paz é o resultado da guerra, irmãos. Não existe paz sem guerra. Então tem muito crente só com experiências passadas.
sem nenhum movimento. Ele vem, pega, tem uma experiência e não movimenta nela, e a vida dele continua a mesma. Tem muitas pessoas assim, só com experiências e não muda nada. Eu gravei isso aqui veio para mim, tá cheio de gente só com experiência, entendeu isso, com Deus, mas já não está lá comigo, não tem movimento nenhum. Nessa noite, o que você precisa se movimentar na experiência que você tem? Qual tem sido os acessos que você tem? Como tem sido, na verdade, a sua vida depois daqui? Porque aqui, irmãos, é o pit stop, é a corrida, entenda isso, um piloto só vai ganhar se ele parar. Parar para abastecer, parar para trocar os pneus. Então aqui é o lugar, fala comigo, de pit stop. Parou para abastecer, parou para trocar os pneus. E aí você volta para a corrida no decorrer da semana. Entenda isso? Então você sai daqui abastecido com uma palavra de entendimento. Para que é isso, pastor? Para mim poder ativar isso na minha vida. Porque entenda, nós estamos no mês de... Tá que fala assim, está acabando. E eu fiquei pensando nisso aí, Deus, agora só tem quantos? Novembro aí? Aí a gente fala assim, acabou o ano. Não acabou ainda, só vai acabar quando chegar o final, sim ou não? Até lá dá para mudar a nossa história. Dá para eu mover, fala comigo, mover na experiência que eu tenho. Então essa palavra hoje, ela é libertadora. Por quê? Entenda isso. Eu entrei nesse ambiente no louvor, eu tive uma experiência com Deus. E na experiência que eu tive com Deus, eu tive que me movimentar nessa experiência. Porque entrar por essas portas e achar que Deus vai fazer sem eu ter que fazer nada, é loucura, é ser nécio. Achar que um culto é feito só por Deus. Não, irmãos, o culto é feito por nós e por Deus. Porque entenda, nesse ambiente, irmão, você já foi encorajado desde o começo do culto a largar seus problemas lá fora. Você já foi encorajado a ficar animado dentro desse ambiente, a subir o nível da sua expectativa para com Deus nesse ambiente. Você já foi incentivado a começar a falar a seu próprio respeito. É hoje que Deus faz algo na minha vida. É hoje que Deus muda a minha história. É hoje que nunca mais eu vou viver o que eu estou vivendo. É hoje que a minha história muda. É hoje que Deus abre uma porta. É hoje que Deus abre uma porta de acesso que eu vou passar por ela. É hoje que Deus faz algo diferente na minha vida. É hoje que eu tenho um encontro com Deus. Então entenda, da maneira que você começa a liberar a palavra, a atrair, Ele vai começar a se manifestar na sua vida. O que não dá é para mim entrar aquelas portas e fazer um culto religioso, achando que só pelo fato de eu entrar aqui minha vida vai mudar. Não, não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Achando, irmãos, que as coisas vão acontecer eu com os braços cruzados. Não vai acontecer. Então entenda o que você precisa entender, que na experiência que você tem que se falar comigo, movimentar nela. Você já prestou atenção que toda vez que você vai ler o Novo Testamento está assim, Jesus saindo da cidade ou Jesus entrando, sim ou não? Ou não é? Entendeu? Está lá assim, ó. E Bartimeu saiu lá do lugar da onde ficava ali o cego, e ele foi, senhorão, para o beira do caminho, não é verdade? Então entenda, só vai viver milagre com Deus quem está se movimentando. Quem está se vitimizando, que as coisas não estão boas, que nada dá certo. Você vai ficar culpando o governo até quando? Até sua vida acabar? Nós vamos ficar culpando as pessoas até quando? Pela dificuldade nossa. Até quando eu vou ficar culpando as pessoas por experiências que eu tive e não tive movimento nelas? Até quando eu vou viver essa vida medíocre, escassa? Até quando, irmãos? Nós vamos ficar desse jeito. Nós vemos um culto, entenda isso, onde eu saio desse ambiente entendendo o que Deus me deu por direito na palavra. Entendendo que eu sou na palavra, entendendo que eu posso na palavra, entendendo que a palavra de Deus está me garantindo. Porque só a experiência não vai mudar nada nas nossas vidas. Tem gente que acaba de converter hoje e ele vive experiências, milagres extraordinários, porque ele está com o coração aberto. Nós temos 20, 30 anos com Deus e achamos que ficamos aqui e está tudo certo. A gente não quer adorar, a gente não quer louvar, a gente não quer buscar, a gente não quer entregar o coração, a gente não quer perdoar, e está 20 anos na igreja e não quer liberar um perdão. Está 20 anos na igreja, não conversa com o irmão, não conversa com o primo, não conversa com a tia, não conversa com ninguém, é uma brigada muito louca, entenda isso. Não vai mudar nada na nossa vida. Não conversa com um amigo que está rancoroso, vários rancores dentro da gente, várias faltas de perdão, várias culpas dentro da gente, a gente está aqui, achando que vai mudar alguma coisa, pelo fato de ter uma experiência.
Se você não se movimentar na palavra, que entenda isso, a palavra, fala comigo, ela é viva. O problema é que a gente está morto e a palavra está viva. Fala para o seu irmão, que culto mais estranho é esse? Quando eu entrei aqui, Deus falou para mim assim, ó, Wesley, existe um lugar na fé que a gente tem o poder de criar através dela. Fala assim, existe um lugar na fé? Vou te dar uma chave impressionante. Olha que coisa forte. Olha o que a palavra vai dizer. Existe um lugar na fé. Fala comigo que a gente pode criar. Então fala assim, tem milagres que a minha fé cria. Irmão, isso aqui é, olha, pega, você está falando e se escute, porque tem gente que fala, mas ele não se ouve. Ele só fala. Quem conhece gente assim? Que ele só fala, ele não se ouve. Ele fala, mas ele não está se ouvindo. Ele só libera, mas ele não está escutando. Então eu estou dizendo, olha que coisa forte, que tem milagres que a minha fé tem o poder de criar. Quando eu fiquei meditando nisso aqui, eu falei, Senhor, aí tem uma diferença entre Zaqueu e a mulher dos fluxos de sangue. Quem? Zaqueu e a mulher do... Olha que coisa forte. Zaqueu subindo na árvore, a árvore gerou a possibilidade dele ver Jesus. Quem está pegando? Zaqueu subiu na onde? E a árvore deu a possibilidade dele ver quem? E quando ele viu Jesus, ele viu o milagre. Ah, não sei se você pegou. O que você quer dizer, pastor? O que eu preciso nesse culto, só ver Jesus. Num culto como esse, o que eu mais preciso é ver Jesus. Porque se eu não ver Ele, não faz sentido. Ei, arapadai, docomanai, docomanai. Jesus, nós queremos te ver, Pai. Mas é interessante que a mulher do fluxo de sangue, se a fé tem o poder de criar, a Bíblia vai dizer que ela fala assim, ela pensa, se tão somente o quê? Tocar na orla. Aquele milagre criou na onde? Fala na mente. Sabe qual é o nosso maior campo de batalha? A nossa mente. A nossa mente tem pensado, infelizmente, pensamento de fracasso, pensamento de desistência. A sua fé está pequenininha, as suas emoções muito grandes. Entenda, os pensamentos negativos maiores ainda. Você entra num ambiente como esse e a sua mente não consegue criar a possibilidade de você receber algo de Deus. A sua mente, ela consegue ir um mês para frente, mas ela não consegue entrar na palavra no momento que você está ouvindo. Você está aqui pensando no mês que vem. Você está aqui pensando já na segunda-feira. Você está aqui já pensando o que você tem que fazer depois daqui. Mas você não consegue deixar a sua mente aqui. A Bíblia vai dizer que ela pensou, se tão somente eu tocar na onde? Quem criou esse milagre? Foi a mente ou não foi? A fé dela não foi na mente dela? Porque ela já tinha, fala assim, várias experiências. A Bíblia vai dizer que ela teve várias experiências. Ela tinha o quê? Fala dinheiro. Fala muito. A Bíblia vai dizer que ela perdeu tudo tentando ser curada. E ela não conseguiu. Então ela tinha várias experiências com médicos. Naquele dia ela teve, entenda isso, uma experiência com o seu fracasso. Vamos assim, fala assim, experiência com o meu fracasso. E na experiência com o fracasso dela, ela pensou, estou cansada de sofrer. Já parou para pensar nisso? Que talvez o seu propósito tenha intimidade com aquilo que você está passando? Uau, irmão, você está pegando a visão? Que o seu propósito pode ter intimidade com aquilo que você está enfrentando? Sim ou não, irmãos? Tem casais que têm dificuldade, Deus resolve, eles viram um palestrante de casais. Pegou aí? Passou muitos anos no casamento, tem dificuldade. De repente Deus vai lá e faz um milagre. De repente Deus levanta aquele casal para falar para quem? Para casais. Por quê? Porque eles têm, fala comigo, experiência. E se movimentou na experiência que tem. Quem está entendendo o mistério? Então entenda, essa palavra te arranca da sua zona de conforto e te leva para a zona do confronto. Entenda, nós entramos ali só para ficar confortável. Entenda isso. E Deus está falando, não, eu quero te trazer para o confronto, porque aí você muda. Ela pensou o quê? Criou a possibilidade na dificuldade que ela tinha. E quando ela olhou para ela mesma, ela falou assim, agora eu estou cansada. Já sangrei 12 anos, hoje chega.
Eu só preciso de uma oportunidade. O quê? É isso que ela falou? Não, quem precisa de uma oportunidade nunca tem ação. Se você é atrás de uma oportunidade, você nunca vai ter ação. Entenda isso. Nós temos que agir e gerar a oportunidade. Ela não teve uma oportunidade. A multidão não abriu para ela passar. Quem está entendendo o mistério? A multidão não falou, você é preferencial, você está doente, vai lá e avança. Pode tocar onde você quiser. Ela teve que abaixar. Porque tem hora que você recebe de que jeito? Por baixo e não por cima. Quem quer acessar a Deus, fala comigo, é por baixo e não por cima. Então entenda isso, aqui a Bíblia vai nos ensinar bem claro, que quando ela tem milagres que, na verdade, a minha e a sua fé vai criar, milagres que a sua e a minha fé, fala comigo, vai criar. Quando ela tocou, ela foi o quê? Curada. Isso aqui é uma pergunta impressionante. Ela foi curada quando ela pensou, quando ela tocou? O que você acha? Ela foi curada quando ela tocou ou quando ela pensou? Dá para desconectar quando ela pensa e quando ela toca? Dá para separar as duas coisas? Quando ela pensou e quando ela tocou? Dá para separar as duas coisas? Então o que você acha? Ela foi curada quando ela pensou ou só quando ela tocou? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava numa missão. Fala numa missão. Fala, Jesus estava em quê? Fala movimento. Com quem? Fala Jairo. Jesus está sempre em movimento, ensinado para quem te esperar. E aí, irmão? Eu estou esperando. Você está o quê, irmão? Esperando. Não, pastor, eu estou esperando em Deus. A pessoa fala sem saber o que quer dizer esperar. Porque na ótica de Deus, esperar é você estar em movimento. Esperei no Senhor com... E ele ouviu o quê? E o que espera no Senhor? Renovarão as suas? Correrão e andar. Quem está esperando em Deus está fazendo alguma coisa e não de braço cruzado parado. Na ótica de Deus, quem está esperando está fazendo alguma coisa. Ensinaram a igreja errado. E aí, irmão, o que foi? Deus falou que vai me usar. E aí, você está fazendo o quê? Não, nada, ele falou. Mas você não está fazendo nada. Não, eu estou tranquilo, Deus falou que vai me usar. Não, porque eu estou esperando em Deus. Como é que é, irmão? Você está esperando? Mas o que você está fazendo? Não, nada não, só estou esperando em Deus. Você leu errado. Eu te preguei uma mensagem esse dia, que a ignorância te roubou ao longo dos anos. A Bíblia vai dizer que Jesus fala comigo, está movimentando. Andando, fala andando. Com quem? Fala Jairo. Olha que coisa forte. Ela foi curada, pega essa chave. Quando pensou, quando tocou, dá para desconectar? Não dá. Mas pega a visão, depois você lê o texto, não vai dar para ler. Olha que coisa forte. Jesus andando. Andando, sim ou não? Ele para. E ela vem e fala, toca. Cara, eu meditei nisso aqui muito tempo. E Deus me entregou uma chave. Eu perguntei, já vi gente pregando, teologicamente, falando que Jesus parou porque ela estava tão fraca que ela não conseguia correr em meio à multidão. Quem está pegando? Então Jesus para, quando Jesus para, ela vem e toca. Eu entendi que Jesus sempre vai parar para quem tem um pensamento de milagre. Não, se você não pegou, pode parar. Jesus sempre vai parar para alguém que tem um pensamento de milagre. Jesus sempre vai atender quem está pensando que ele pode. Não, irmão, por favor, entenda isso, irmãos. Jesus sempre vai parar para pessoas que acreditam que ele pode. Uau, irmãos! Aí eu consigo entender que ela foi curada não quando só tocou, mas quando pensou. Porque as doenças não estão só físicas, elas estão na mente. Quem está entendendo o mistério? Tem gente que tem tudo para arrebentar, mas está preso na onde? Na mente. E não consegue avançar, não consegue desenvolver, não consegue romper, a vida continua a mesma coisa. Porque entenda, só vai mudar se você mudar a estratégia. Mude a estratégia que você muda o resultado da batalha que você está enfrentando. Mude a estratégia que você muda o resultado da dificuldade que você está vivendo. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente está na mesma estratégia, 10 anos, 20 anos, e as coisas não mudam. Para quem está fazendo sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Isso é loucura, irmãos. Se eu fico fazendo sempre a mesma coisa e quero um resultado diferente, fala assim, não vai acontecer.
Mas aí a Bíblia vai dizer que Zaqueu subiu na árvore e a árvore fala assim, deu possibilidade. Para ver quem? Jesus. Isso aqui eu fiquei assim, porque a árvore era natural, sim ou não? Era ou não era? A ação de Zaqueu também é natural, não era? Sim ou não? Sim ou não? O que você entende com isso? Que no culto tem que ter essas duas ações, a espiritual e a natural. A espiritual é a que Zaqueu, a que a mulher teve, a ação, no movimento naquilo que Deus tinha mostrado. E a de Zaqueu era natural, dentro de coisas espirituais. O que a gente entende com isso? Que a gente só quer, na verdade, ter coisas espirituais, mas não quer agir naturalmente para viver algo espiritual. Porque quando ele sobe na árvore foi natural, sim ou não? Mas quando ele vê Jesus, fala, é espiritual. Qual que é a nossa maior dificuldade? A gente não quer fazer coisas que vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Zaqueu, quando subiu, ele, primeira coisa, ele foi revelado por Jesus. Jesus revelou o quê? Fala o nome dele. E ele falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na onde? Na sua casa. Aquele Zaqueu desce depressa. A multidão não gostava de Zaqueu. Porque não existe milagre sem dificuldade, não existe milagre sem opositores, não existe milagre sem adversários. Entenda isso. A multidão falou assim, como você vai na casa desse cobrador de imposto? Ele é ladrão, não vai lá. E Zaqueu fitou em Jesus. Sabe o que acontece no culto? A gente não consegue focar em Jesus. A gente faz um culto negociando com várias coisas e abrindo mão de Jesus no culto. Se você focar em Jesus e não abrir mão dele, não importa a situação, ele vai na sua casa. Ah, irmãos, quem crê nisso? Eu notei algo interessante aqui. Qual é o milagre que a sua fé está criando nesses dias? Qual é o milagre que a sua fé está criando nessa noite? E eu fiquei pensando nisso. Deus, eu entrei aqui e eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Você consegue falar isso? Eu sou uma pessoa de fé? Não, mas fala com convicção, fala assim, eu sou uma pessoa de fé. Você convenceu o ambiente, agora vamos convencer o diabo? Fala bem forte, eu sou uma pessoa de fé. Deus está vindo buscar uma igreja que tem fé, irmãos. Que nós temos que confundir o inimigo, quem está entendendo, irmãos? No culto você precisa confundir o inimigo. Estou triste, que a Bibaco vai começa a adorar. O diabo fala, não estou entendendo. Ele estava triste agora, ela estava triste. Agora já está adorando. Isso, confunda o inimigo, irmãos. Então, eu me perguntei para mim mesmo, qual é o milagre que a minha fé está criando nessa noite? Você consegue pensar nisso? O que você está almejando nessa noite? Porque a Refrigério é um lugar de grandes milagres. Quem está entendendo, irmãos? Deus tem feito milagres extraordinários nesse ambiente. Deus tem operado coisas muito grandes nesse lugar. Pessoas têm vivido milagres extraordinários. Milagres de causa da justiça que sai. Quem está entendendo, irmãos? Coisas que está para vender, vende. Milagres de porta, de trabalho, abre de maneira milagrosa. As pessoas vêm contando coisas grandes que Deus tem feito. Deus levantando, Deus, na verdade, separando. São milagres que Deus está fazendo. Mas hoje a nossa fé está, na verdade, ela está sendo, na verdade, revelada para que nós possamos criar algo em Deus. Hebreus 11, abre para nós, olha o que diz o texto, Hebreus 11. Olha o que vai dizer o texto. Ora, a fé é o quê? Fala firme, fundamento das coisas e prova das coisas que não. Então a fé, entenda isso. Ela tem o poder de criar o que não existe como se já fosse. Quem está pegando? Quem pegou? Isso é coisa de crente, coisa de gente que crê em Deus. Fala assim, eu creio. Agora olha o 2. O 2, não o 3, perdão, o 3. Pela fé entendemos que os mundos, fala os mundos. Pela palavra de Deus. Foram o quê? Então fala, a palavra cria. Entenda isso, então a palavra cria o que você está vivendo. Se você começa a falar, céus, ouvir, minha vida não presta, nada dá certo para mim, eu não consigo nada. Se você fica sempre aquela pessoa, entendeu? Cabismarcha, aquela pessoa, infelizmente, vitimista. Tudo é vitimista, só vive no passado, você só vive em angústia, só vive em depressão. Porque a sua vida, ela está, na verdade, voltada para o seu passado. E, na verdade, no seu passado, infelizmente, tem várias glórias perdidas. Você não teve movimento naquilo que você teve a oportunidade e passou. Agora, olha que coisa forte Deus está dizendo.
Pela palavra ele o quê? Ele está o quê? Fala, criando. Então entenda, a palavra tem poder de criar. Entenda, a sua vida é resultado daquilo que você viveu no passado. E pode ser escolha daquilo que você quer viver no presente. Está pegando a visão aí? Quem pegou? Então se eu estou escolhendo no presente começar a dizer algo diferente a meu respeito, não tem como, não tem demônio, não tem desgraça, não tem macumba, não tem palavra contrária, não tem inveja, não tem nada que impede você de romper. Nada. Olha o que Deus, o texto ele vai aprofundar. De maneira que aquilo que aquilo que se vê não foi feito o quê? Isso é muito louco, não é? Sim ou não? Dá para imaginar que esse microfone aqui é sombra daquele que existe no mundo espiritual? Que tudo que está aqui, uma cadeira, é sombra daquele que existe lá. E nada daqui a gente vê real, não vê? Mas é semelhança daquilo que existe no céu. Isso é legal, não é, irmão? A Bíblia está dizendo que tudo que foi criado não foi feito o quê? Do que é aparente. Tudo que está aqui é sombra daquilo que existe lá. Legal, né, irmãos? No céu tem comida, no céu tem água, no céu tem cadeira. No céu tem gente feliz. Já pensou para isso, irmão? No céu nós vamos estar em comunhão com Deus. Irmão, nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo, irmãos. Quem está entendendo esse mistério, irmãos? Nós vamos reinar com Ele. Então, essa é o poder que a fé tem, fala comigo, de criar. De chamar a existência o que não existe como se já fosse. Está lá em Romanos. Quem crê nisso? Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão, temos que ter ideias de fé. Fala para ele, temos. Fala assim, temos que ter ideias. Fala assim, de fé. Agora põe a mão na sua cabeça e fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, toda escassez. Fala bem forte, toda escassez. Fala assim, toda mente infrutífera. Fala todo pensamento que me prende no meu passado, que me prende no meu futuro. Fala, eu não aceito sobre a minha vida. Diga bem forte, fala assim, eu creio que a fé tem o poder. Fala bem forte, que a fé tem o poder de gerar ideias. Fala assim, ideias de fé em o nome de Jesus. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Em Marcos. Eu fiquei parando, irmão, já li isso várias vezes, já li o Novo Testamento várias vezes. Já li a Bíblia 17 vezes toda. E algo de interessante que, quando eu leio o texto para Marcos 2, quando o coxo, o aleijado chega lá, trazido por quanto? Fala, 4 pessoas. Eles pararam na porta da igreja que Jesus estava, que era uma casa, e eles não puderam entrar. Quem está entendendo? Quem pegou até aqui? Ele tinha que ser preferencial, mas não foi. A Bíblia vai dizer que os 4 amigos param, e eles têm, fala comigo assim, uma ideia. E eu fiquei pensando, aí eu comecei a entender o quanto que a fé, quando a pessoa está liberta aqui, ele consegue gerar aqui, na ação. Porque um corpo mutilado, entenda isso, consegue ser conduzido por uma cabeça sadia. Mas um corpo sadio não consegue ser movimentado por uma cabeça perturbada, por uma cabeça ferida nos seus pensamentos. Quem está pegando a visão? Há muitos anos atrás, vocês têm tempo? Tem tempo ou não? Muitos tempos atrás, esse testemunho é verdadeiro. Um amigo, em Palmas, a correia dentada arrebentou e prendeu no motor, e o carro travou o motor e puxou para o barranco em Palmas. E o carro desceu no desfiladeiro, mas foi pancada, irmão. E ele quebrou a clavícula, quebrou as pernas, quebrou um dos braços. E lá embaixo ele falava assim com ele, cabeça boa, fala assim, cabeça boa. Corpo mutilado. Ele pegou um pedaço de pau e ele ia cavando, ia subir. Ele gastou 8 horas para sair lá na BR. Mas ele falava assim, eu não vou morrer aqui, minha família vai me achar. Olha o pensamento da cabeça boa. Eu não vou morrer aqui, minha família vai me achar. Minha família vai me enterrar. Onde o carro caiu era possibilidade zero de alguém ter visto ele. Foi sozinho para Palmas, não tinha como ninguém ver. Ele entrou na ribanceira, ninguém viu. E o pensamento dele era assim, eu não vou morrer aqui. A minha família vai me enterrar. Aqui eu não morro. 8 horas ele gastou para chegar na BR lá em cima. Quando ele acabou de chegar, passou um carro, pegou ele e levou para o hospital para Palmas. Ele foi atendido, foi curado.
Entenda isso. Um corpo mutilado consegue ser carregado por uma cabeça sadia. Mas um corpo sarado não consegue ser movimentado por uma cabeça perturbada. Quem está pegando a visão, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Hoje Deus está fazendo algo, fala comigo, na nossa mente. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, nós estamos compartilhando, entendendo que essa ideia foi gerada, fala comigo, pela fé. Que como que eles param com aquele homem e falam assim, tive uma ideia, falou, qual? Nós vamos te descer por cima do telhado, nós vamos abrir uma porta, e nós vamos te descer na frente do pregador, na frente de Jesus. Ele está ensinando, mas ele vai te atender. Uau, você não está entendendo. Ele está ensinando, mas ele vai te atender. Porque Deus sempre vai parar o estudo para atender alguém que tem fé. Ah, não, agora você não entendeu, para parar. Ah, não, irmão, por favor. Vamos de novo, Jesus sempre vai parar o estudo para atender alguém que tem fé. Aleluia! Você acredita que essa ideia partiu do natural? Que ela é bastante criativa, sim ou não? E eles falou, já que não dá para entrar pela porta, nós entra pelo telhado. Isso é pensamento de quem tem fé. Pensamento de quem não tem fé. Chegou lá, foi, não vai dar para você não, vamos voltar para sua casa, nós vamos te levar. Não é assim? Você fica andando só com pessimismo, é assim que sua vida fica. Você está sempre voltando para o lugar que você saiu. Fala para o seu irmão, chupa essa mangazeda, passa sal, se vira. Você está sempre voltando. Ah, passou, minha vida está bem financeiramente. Tem gente que está sempre voltando na vida emocional para o lugar que estava. Tem gente que está sempre voltando na sua vida sentimental para o lugar que estava. Quem está entendendo isso, irmãos? Porque a gente acha que a nossa vida é só dinheiro. Está bem no dinheiro, está bem tudo. Meus irmãos, para com isso, irmão. Eu já tive dinheiro, irmão. Não foi pouco, não. Eu nunca tive dó dele. Prosperidade de Deus não tem nada a ver com riqueza. Eu já fui em mansões que nunca vai ser um lar. E eu estou falando de casa, de 30K, 10K. Estou falando de dinheiro, irmãos. Uma vez eu tive uma experiência em uma casa de 57 milhões e lá nunca vai ser um lar. Eu não posso falar quem é o dono, senão vai ficar ruim para mim. Mas eu já entrei numa casa de 57 milhões. E lá nunca vai ser um lar. Porque o homem constrói uma casa de 57 milhões. Mas só Jesus consegue edificar um lar. Então fala comigo, eu creio que ao sair daqui vai surgir uma ideia de fé em meio a esse caos. Quem já entrou na internet esse mês? Quem entrou? Levanta a mão, confessa sua alma, nesse mês. Você viu tanto sorteio que tem? Quem já viu tanto sorteio que tem? Está todo mundo sorteando, sim ou não? Tem um cantor aí que já não canta mais, ele só faz sorteio. Os MCs só sorteio. Não é só sorteio? 49 centavos, compra sua cota, não é assim? O que você entendeu com isso? Porque aonde há crise, onde tem muita crise, sempre tem alguém sonhando. Aí eles põem lá 49 centavos, compra sua cota. Quem já viu isso aí? Quem já viu? Já não viu? Não viu? Entenda isso. Então, o dinheiro, irmãos, ele é espiritual. O dinheiro, ele sempre vai movimentar. Então, as pessoas entenderam o quê? Que ele vende uma cota, o cara tem 1,5 milhão de seguidor lá. Ele consegue vender várias cotas para uma pessoa só, que ninguém vai comprar 49 centavos, só 49 centavos. Você compra 20 reais, compra 30 reais, compra 10 reais. Então, entenda. O que você entende com isso? Que em meio às crises, sempre vai abrir uma possibilidade de alguém, na verdade, ficar rico ou próspero. Quem fica reclamando, enquanto tem um sonhando, tem outros gerando a maneira que ele tem para sonhar. Então começou com um carro, começou com iPhone, começou com moto, começou com tudo. Agora é tudo caminhão. Agora a internet está cheia de caminhão. Porque agora quem está sonhando, vamos deixar isso sonhar também. E está todo mundo comprando. Por quê? Na esperança de ganhar. Entenda, onde estão as maiores reclamações, estão as maiores oportunidades. Você só precisa saber quem é você, o que está reclamando ou que tem que estar usando a reclamação, uma oportunidade de vencer, de dar certo, de avançar e de tomar posse. Se você é aquele que só fica reclamando, infelizmente, você vai estar comendo na mão de alguém.
Se você é aquele que olha para a crise e fala, é nessa crise que eu vou prosperar, entenda isso, você vai ser essa pessoa que vai avançar. Quem está entendendo isso? Então entenda. Agora eles estão promovendo, por quê? Todo mundo quer ganhar um prêmio em meio a essa dificuldade, sim ou não, irmão? Todo mundo quer ganhar um prêmio, principalmente por 39 centavos, tem prêmio de 10 centavos. Só que a gente não entende que aquele povo eles ganham 800 mil por semana, irmão. Tem uns que é 500 mil por semana. Quem está entendendo isso, irmãos? Por quê? A fé tem o poder de criar ideias, entenda isso, ideias extraordinárias no nosso meio. Só que nós somos o povo que mais reclama, o povo que mais murmura, o povo, irmãos, que mais, infelizmente, é ingrato na face da terra. Você sabia que o João de Deus continua sendo o João de Deus? Se fosse um pastor, estava eliminado. Sim ou não? Sim. Você viu algum espírito falando mal dele? Não, você viu? Você já viu algum espírito falando, aí, tá vendo? Você viu na internet? Você viu em algum lugar a classe falando mal dele? Não, irmão. Eu vi lá o documentário João de Deus, falei, meu Deus, não deixou de ser não, com tudo que estava fazendo? Você parou para pensar nisso? Nós somos a classe que mais fala mal e que mais reclama. E a classe, infelizmente, irmãos, que mais tem dificuldade nessas áreas. Porque quanto mais eu falo, fala comigo assim, quanto mais eu falo, mais eu pereço. Pelo aquilo que estou falando. Quem está entendendo isso? Então, nesses dias, eu profetizo sobre a refrigério. Se tiver coragem de levantar a mão, eu profetizo. Eu profetizo na refrigério, nesses dias. Que Deus te dê ideias de fé. Fala assim, ideias de fé. Fala assim, eu vou sair desse culto ungido para ter ideias de fé nesses dias. Fala de fé, de ousadia. Fala, Deus vai gerar coisa tão grande que eu nem vou poder falar. Eu vou esperar começar a acontecer para as pessoas começarem a saber. Irmãos, eu vejo neste lugar pessoas tendo ideias de fé, que vai destravar propósito, não só deles, mas de várias pessoas nesses dias. Quem acessa isso, diga graças a Deus. Aleluia. Quem crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Milagres são criados, fala comigo, pela fé. Sim ou não, irmão? E a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de quem? De Deus na nossa vida. Pastor, o que mais pode criar? Fala assim, a oração. Fala, pode criar também. Irmão, a oração ela tem o poder de criar coisas impressionantes nas nossas vidas. Quando eu estou pregando, você está sendo liberto. Eu não sei se você sabe disso. Quando você está pregando, eu profetizo, esse ano não vai ser o mesmo ano que foi do ano passado. Quem crê nisso? Nós estamos num ano de crescimento, um ano de avanço, um ano de rompimento, de romper com nós mesmos. No culto passado eu falei sobre isso. Quem assistiu, quem lembra? De nós encontrar nós mesmos de manhã, quem lembra? É uma tragédia nós mesmos, sim ou não? Então esse ano é um ano de romper, de avançar, de tomar posse. De coisa fácil, de coisa grande. Eu não sei quanto a você, mas Deus está fazendo algo no mundo espiritual e eu estou crendo nisso. Os céus estão se movimentando sobre a refrigério de Deus. Não sei se você acredita nisso. Eu creio nisso. Olha que coisa forte. Qual que é o poder que Deus tem? Abre aí, de Atos. Vou entregar para você bem rapidinho. Esse relógio aqui está errado. Não é possível um trem desse. Mas vamos lá. Abre aí, Atos 12. Vou te entregar. Só para você poder usar nessa semana. Essa chave poderosa. E por aquele mesmo tempo, quem? Fala Herodes. Estendeu as mãos sobre quem? Para o quê? Então fala assim, a igreja estava sendo perseguida. Fala assim, dias de perseguição. Fala assim, dias difíceis. É diferente de hoje? Não, é dia difícil, não é, irmão? Sim ou não? Só que a gente não pode olhar para isso. Nós temos que olhar para aquilo que a igreja fez. Versículo 2. Mataram a espada quem? Então fala assim, não era só perseguição. Não era só dias difíceis. Fala assim, era dia de morte. Tinha acabado de matar Tiago. Olha lá, irmão de João. Versículo 3. E vendo que isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também a quem? Pedro. E era orgias de quê?
dos asmos. Isso era dia de festa, festa da Páscoa. Versículo 4. E havendo o quê? Prendido. Uau, encerrou na prisão. Entregando a quantos? 4. Quartetos. De quê? Para o quê? Querendo apresentar ao povo depois do quê? Fala da festa. Olha que usa forte. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia o quê? Uau, irmãos. A igreja fazia o quê? Irmão, Deus sonha numa igreja que está nessa visão. Que tem contínuas orações a quem? A Deus. Tem semana que você ora pouco, não tem? Sim ou não? Sim ou não? Tem semana que você está mais baqueado, não está? Tem semana que você está mais fixe, não tem? Firme, para orar. E tem semana que você não ora nada, tem? Tem ou não tem? Você fala, nossa, eu não orei nem para comer, que já teve uma semana assim, não orou nem para comer. E já tem semana que a gente, além de não orar nada, só fica o quê? Fala o quê? Só pedindo oração. Sim ou não? Tem gente que caminha uma vida pedindo o quê? Oração. Porque está usando pouco o quarto da intimidade. Então ele tem pouca intimidade, ele passa a vida o quê? Pedindo oração. Está errado, pastor? Não, você pode continuar, não tem importância. Eu sei que a experiência de você orar é melhor do que a de você pedir. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? Não tem importância você pedir oração, não tem importância, você pode pedir, não tem importância. Mas você tem que ter seu tempo de oração, isso é poderoso. Quem está entendendo o mistério? Porque o seu tempo de oração vai gerar intimidade. Quem está entendendo isso aí? Então, quando eu peço oração, entenda isso. Eu estou, na verdade, é legítimo, eu posso pedir. Mas quando eu busco na oração, eu estou gerando o quê? Intimidade. É o que eu falo assim, é o que eu preciso. Intimidade com Deus. Versículo 6, olha, estava orando, 6. Isso é forte, irmãos. 6. Não, Edson aí. Cadê? 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro, fala que jeito? Fala dormindo. Entre 2 soldados ligados com 2 cadeias e guardava diante o quê? Guardas, guardava diante o quê? A porta da prisão. Então tinha guarda lá dentro, guarda lá fora, estava sendo guardado tudo quanto é jeito. E eis que sobreveio quem? E resplendeu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram o quê? As cadeias. Uau. E disse-lhe o anjo, cinja as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança o quê? Pai, Deus é cheio de detalhes, sim ou não? Uau, irmãos. E saindo, o seguia e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava ser o quê? Alguma visão. Então era normal ter visão naqueles dias, não era? Porque uma igreja que ora, fala comigo, tem visão. Isso é forte. Quem não tem oração está escasso na visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegou à porta de quê? De ferro. Que está para onde? A qual se lhe abriu de que jeito? Uau, pois, e tendo saído, o quê? Correram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Quando eu li esse texto aqui, eu cheguei assim, bastante interessante, versículo 5. Sabe o que é mais interessante? Que nós fala assim, sabemos. Fala de novo, nós sabemos. Fala assim, que Deus liberta. Fala que Deus é libertador. Irmão, Deus libertou a igreja de 430 anos de cativeiro, primeiro cativeiro. Deus libertou a igreja de 70 anos de cativeiro. Primeiro cativeiro no Egito, segundo cativeiro na Babilônia. Fala assim, Deus é especialista em nos libertar de prisões que nos prendem. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, a igreja orava. E fala assim, quando a igreja orava, Deus estava gerando a libertação de Pedro. Mas não era de um vício, era? Não, irmãos. Não era de uma enfermidade, também não. Era de uma sentença de morte. Isso é poderoso. Deus ouviu o clamor falar da igreja. Irmãos, se nós começar a orar, você não está entendendo o que Deus pode fazer se nós começar a orar. Se nós, todo mundo aqui começar a orar, irmãos, num propósito, num foco, você não está entendendo, o diabo fica perturbadinho. Não aguenta, ele não aguenta a pressão, irmão. Ele não aguenta um povo que ora. Ele não aguenta uma igreja que clama, irmãos. Uma igreja que clama vai viver, fala comigo, milagres. Sim ou não, irmãos? Então fala comigo, povo, a igreja começou a orar.
E Deus começou a gerar. Então a distância daquilo que eu quero, daquilo que eu quero que aconteça, está entre a oração que gera no mundo espiritual. Isso é poderoso, não é, irmãos? Eu fiquei pensando nisso. Porque nesses dias nós oramos pouco, não é? Sim ou não? Nós oramos pouco nesses dias. Porque a gente tem um ladrão do tempo andando com a gente. E a gente ora bastante, na verdade, muito pouco nesses dias. Mas a Bíblia vai dizer, quando a gente se empenha na oração, fala comigo, Deus tem o poder de gerar. Fala comigo, essa noite, a minha fé vai gerar. Fala comigo, eu creio, a minha fé vai gerar. Fala assim, uma porta de intimidade na oração. Ah, irmãos, eu tô nessa vibe nesses dias. Versículo 6. Olha que coisa forte. Quando a igreja está, fala comigo, está gerando na oração. Fala assim, os planos do diabo são frustrados. Qual que era o propósito de prender Pedro? Fala, matar. Mas qual que era o propósito de Jesus? Fala, livrar. Então entenda, enquanto a igreja orou, os planos do diabo, fala comigo, foi frustrados. Tudo que você precisa é que os planos do seu inimigo sejam frustrados a seu respeito. A respeito da sua casa, a respeito dos seus sonhos, a respeito da sua família. Tudo que nós precisamos é que os planos de Satanás sejam frustrados contra a nossa saúde. Quem crê nisso, irmãos? Ah, eu creio nisso. Quem crê nisso? Os planos do diabo foram frustrados enquanto a igreja, fala comigo, orava. Porque o plano era matar quem? Pedro, sim ou não? Mas aconteceu? Irmão, isso aqui foi tão interessante. Sabe o que Pedro fez? Fala, dormiu. O que ele estava fazendo? Isso aqui é impressionante, irmãos. Eu acho tão lindo isso aqui. Sabe por que ele dormiu, irmãos? Mesmo com a notícia de que seu parceiro Tiago já tinha sido morto. Você sabia que a cadeia é o pior ambiente para dormir? Sim ou não? Quem está entendendo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pastor, mas não estou entendendo. Vou te explicar. Você sabia que a cadeia é um lugar onde as pessoas não dormem? Que é um lugar onde existe mais ansiedade, onde existe mais frustrações. A cadeia é um lugar onde as histórias são tristes. Fala assim, as histórias são tristes. Pessoas que perderam grandes oportunidades, estão lá. Pessoas que realmente são ruins de coração, estão lá. Tem pessoas que eram muito boas de coração, fez uma besteira e está lá. Então a cadeia é um lugar triste, horrível, irmãos. E na cadeia as pessoas dormem pouco, porque ela não para, ela movimenta dia e noite. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele entrou, mesmo que a notícia do seu parceiro tinha sido morto, no outro dia ele ia ser apresentado no final da festa, para ser o quê? Morto. Ele dormia por quê? Fala comigo. Tinha o quê? Intimidade. Eu achei isso aqui poderoso, irmão, porque ele estava o quê? Fala comigo, dormindo. Dormindo ou não estava? Mesmo com a notícia de Tiago tinha sido morto, Pedro, o quê? Dormia. E eu pensei comigo, Pedro confiou tanto em Deus que ele foi dormir. A nossa confiança em Deus gera paz em nós. A nossa desconfiança gera angústia e a gente fica pedindo várias confirmações. Porque quem confia não quer confirmação, quer cumprimento daquilo que confia. O Senhor falou e vai cumprir. Não precisa confirmar mais não. Eu creio. Ah, irmãos, eu creio, irmãos. Eu creio. Você já pensou você ficar parando uma pessoa toda vez, ou você falou, você vai fazer? Você pensou você incomodando essa pessoa várias vezes? A pessoa irrita com você ou não? Ou você falou que ia dar, você falou que ia dar, você falou que ia fazer, você falou que ia me ajudar, você falou isso. Você vai se irritar ou não vai? Você já pensou o tanto que você irrita a Deus? O tanto de confirmação que a gente pede. Não é verdade, irmão? Deus só esqueceu de mim. Eu estou falando de mim, irmão. Não estou falando de vocês, não. Estou falando de mim. Hoje mesmo eu estava nessa vibe. Deus, mas o Senhor falou. E Deus falando. Eu falei, foi no meu tempo e não no seu. Se acalma. Eu falei, tá bom, gente. Não precisa falar mais nada. Já tomei. Chega. Tá bom. Deus falou comigo. Vai orar e me achar na oração. Quem está entendendo, irmãos? Que a coisa mais maravilhosa é quando você dobra o seu joelho no chão, fecha a porta e dobra. E ali, irmão, você chora na presença do Senhor. E você acha Deus naquele lugar. Ah, irmãos, tem coisa mais forte, não. É muito melhor que uma revelação, irmão, nem compara.
E ali Deus vai lá dentro do seu quarto, você sente Deus ali dentro. E Deus fala comigo, eu estou fazendo, fique tranquilo, eu vou fazer no tempo certo. Só não vai ser no seu, mas vai ser no meu. Quem falou, fui eu, então é no meu tempo e não no seu. Poderoso, sim ou não, irmãos? Fala assim, Pedro confiou. Fala tanto que dormiu. Deus está esperando, fala assim, uma igreja assim. Levantar uma igreja que confia em Deus. Sim ou não, irmãos? Ele estava preso, mas estava, fala comigo, dormindo. Você pode pensar que só conseguiu prender o corpo, mas não a mente e nem nada, só o corpo físico dele. Mas a mente estava livre e o corpo descansado, o quê? Dormindo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você não dá conta de pagar um boleto, você não dorme. Um boleto é prisão na vida de uma pessoa. Sim ou não? A falta de um perdão é boleto, na verdade é prisão na vida de uma pessoa. A culpa é uma prisão na vida de uma pessoa. Você ficar esperando as pessoas fazer por você aquilo que elas não vão fazer, é uma prisão na vida de uma pessoa. Que a gente fala de uma prisão física, mas quantas prisões nós estamos espirituais? Que a gente não consegue dormir, a gente não consegue descansar, não existe, na verdade não é um sono reparador, a gente deita na verdade na síndrome do pensamento acelerado, e quando você está dormindo, você está pensando, e sua mente não para. E você acorda, pregado, porque o cérebro trabalhou a noite inteira, dormindo no estágio, e mesmo assim o cérebro pensando, síndrome do pensamento acelerado. Acorda, o sono não foi reparador. Você não descansou dormindo. Você dormiu e acordou com a mesma dificuldade. Nós estamos falando de descanso. Fala de refrigério. Olha o que acontece. De 7, Ed. Olha o que acontece. E eis que sobreveio e fala comigo. O que o anjo trouxe? Uau. Fala assim, a primeira coisa que acontece. Quando a luz chega. Cadeias são quebradas. Ele fala comigo, ele foi solto. Fisicamente. Isso é poderoso, irmãos. Segunda coisa que a luz gera. Fala assim, fica de pé. Então primeiro, quem está solto consegue ficar na situação. Então a luz chega, liberta, a luz chega e põe de que jeito? De pé. Segunda coisa que a luz faz, o que ele manda para ele? Está escrito lá a palavra. É o que crente não gosta. Olha lá, lê lá o texto. O que está escrito lá? Terceira coisa. Primeiro a luz chega, liberta. Depois a luz manda ficar em pé. Fala assim, ficar em pé. Ei, irmão, tanta gente precisa ficar em pé na sua vida em algumas áreas. E está deitado. A terceira coisa que faz é o quê? O que Deus pede lá? Fala o quê? Tem gente que fala assim, anda logo, ele já irrita. É ou não é? A mulher tem hora que você fala assim, anda logo. A mulher, já não vou mais não. Você está me enjoando. Você está me chateando. Não, se for desse jeito, eu também não quero ir não. Não é? Já tem gente que não, na verdade, odeia essa palavra. Anda depressa. Eu falei para pensar, se ele estava com pressa, o anjo dele, entenda isso, dele levantar, dele ser liberto e falar que ele tinha pressa, eu fiquei estudando. Ele não tinha pressa dele sair, ele tinha pressa de libertar. Quem está entendendo, irmãos? A pressa aqui foi para quê? Fala comigo. Deus tinha pressa de fazer a obra na vida dele. Então tem hora que Deus está com pressa na minha e na sua vida. Deus falou para Zaqueu, desce depressa. Olha que coisa forte, irmãos. E tem hora que tudo que a gente não quer é que Deus se apresse. A gente quer que Deus se apresse em coisas sentimentais, mas em coisas espirituais a gente não quer que Deus se apresse. Já pensou amanhã você já está pregando? No domingo? O irmão fez assim, credo em cruz. Ninguém deu, irmão, Em coisas espirituais a gente não quer ter pressa, só em coisas sentimentais, físicas. E em coisas do sentimento a gente quer que Deus tenha pressa. Olha que coisa forte. Versículo 8, Ed. Deus é Deus, fala comigo, de detalhes. Versículo 8, olha o que diz. E disse o anjo, cinge o quê? Mandou pegar o quê? Fala, sandália. Por quê? Fala assim, ele não era qualquer um. As sandálias aqui, irmãos, quer dizer que ele não era, fala comigo, escravo. Porque uma coisa que uma pessoa não tinha, era um escravo e ele não tinha sandálias. Então o anjo falou para ele, pega a sua, porque você não é.
Fala qualquer um, você não é escravo. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Quando Moisés chegou na presença de Deus, o que Deus mandou arrancar? Da onde? Mas a sandália era da onde? Do Egito. Tem gente que quer ficar com Deus e com o Egito. Não vai dar certo. Quando você chegar na frente de Deus, Ele vai mandar você arrancar as coisas do Egito. Ah, pastor, mas é bom até você encontrar com Deus de verdade. Porque se entrar no território de Deus com as coisas do Egito, Ele vai falar, é para arrancar, porque não combina a minha presença com as coisas do Egito, com as coisas do mundo. Porque hoje a gente quer ser amigo de Deus e amigo do mundo, vai dar errado. Ou ser amigo de Deus ou ser amigo do mundo. É bom na refrigeração, a gente prega a palavra, irmão. Eu vejo os irmãos ficam retorcendo, dragonizando. Não adianta, irmão, você vai ouvir a palavra aqui. Eu não estou aqui para te agradar. Eu não vim aqui para... Tem irmão que está dragonizando. Morfando. Hora de morfar. Eu fui chamado para pregar a verdade, irmão. Isso Deus me chamou. E aqui eu consegui falar assim, entender isso. Falar assim, eu consegui entender isso. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Que eu falo assim, eu não sou escravo. Fala assim, eu não sou escravo. Tem hora que Deus manda arrancar a sandália, sim ou não? E tem hora que Deus manda o quê? Fala, colocar. Quem entende é só Deus. Naquele lugar Deus mandou tirar. Nesse lugar Deus mandou Moisés, por quê? Deus falou, eu quero falar com você como servo. Tira. Do Egito eu não quero nada. Nós vamos falar nós dois. Pegou a visão? No anjo aqui o anjo falou, pega essa sandália, que você não é qualquer um. Você vai embora calçado. Depois ele mandou pegar o quê? Falar a capa. O que a capa representava? Fala assim, autoridade. Irmão, você não está entendendo, você está te libertando. Uma coisa forte. Primeiro ele pega o quê? Fala sandália. Porque não era. E depois manda pegar, falar a capa. Você sabia que a patente ia na capa do soldado? Naqueles dias? Deus estava falando para ele assim, ó, pegue a sua autoridade e vá embora. Você não vai sair daqui sem a capa, sem a sua, fala, autoridade. Uma pessoa que não está presa, o que ela pede? Primeira coisa, a autoridade, sim ou não? Dá para chegar na cadeia e falar, eu quero frita aí um filézinho de frango para mim, assim? Hã? Nossa, a comida é muito ruim, eu quero um bifinho contra filé, assim? Você não tem autoridade de falar nem o que você come. Só que o anjo falou, eu vou te devolver, você vai sair com autoridade daqui de dentro. Você não vai sair preso. Ah, mano, você não está entendendo o mistério, mano. Quem pegou isso? Quem entendeu, irmãos? Pega o quê? Fala comigo, a sua autoridade. E ele falou para ele bem claro, pega a sua capa. Pega o quê? A sua... Você consegue pensar, fechar seu olho e pensar onde você perdeu a autoridade? Em vários lugares, em várias prisões, que você já não tem autoridade mais. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, irmãos, pensando comigo mesmo. Eu vi pais que não têm autoridade sobre seus filhos mais. O pai fala, o menino nem perdeu a autoridade. Homens que não têm autoridade de sacerdote na sua casa mais. Perdeu a autoridade. Hoje é noite de Deus devolver a autoridade, igreja. Eu creio nisso. Sabe por que o anjo devolveu a autoridade? Ele não estava fugindo, ele estava sendo solto pela autoridade do nome de Jesus. Pegue a sua capa, você não está fugindo, você está sendo solto pela autoridade daquele que manda. Quem crê nisso? Sim ou não? Versículo 10, 9 e 10. Quando a igreja orou, fala comigo, gerou. Fala, Deus fez. Fala assim, 4 coisas. E aqui eu vou encerrar. Fala comigo, a impotência. Fala bem, sabe? Fala assim, a impotência. Fala dos soldados. Eles não podiam ver nada. Fala assim, nada. Fala assim, nada. Sim ou não? Abre aí, Ed, pra você poder entender o que Deus está fazendo. Eu vou te explicar agora. 1 Coríntios 2, 9. A impotência dos soldados, eles não conseguiam ver nada. O anjo ia passando com Pedro e eles não viram nada. Mas as coisas que, está o quê? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, igreja!
Oh, aleluia! Então o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que aquilo que Deus está fazendo, o seu inimigo não está vendo. Vai acontecer. Ah, pastor, mas fulano... Não, irmão, não tem inveja. Não tem macumba, não tem nada que impede o agir de Deus na vida de uma pessoa. Aqui era o anjo andando com Pedro, Pedro passando, um soldado. Fala assim, não vendo? Nada. Aquilo que Deus está fazendo, seu inimigo não está vendo. Vai acontecer. Quem crê nisso? Segunda coisa, fala as cadeias. Fala assim, caiu. Fala assim, caiu. Fala pelo poder. Fala assim, pelo poder de Deus. Terceira coisa, fala assim, porta. Abriu, fala duas portas. Não, fala bem forte, duas portas foram abertas. Fala assim, sem ser notado e nem ser visto. Fala assim, são níveis de libertação que ele passou. Então entenda. A Bíblia vai dizer que abriu uma porta e ele passou, não foi? Fala assim, libertação é um processo. Abriu outra porta, ele também fala assim, passou. Entenda isso, esse culto é uma porta que você está passando. E você está sendo liberto. Porque libertação é um processo, é porta sendo aberta, você passando e sendo liberto. Cada porta que foi aberta, na verdade ele estava mais perto de chegar na rua. Então entenda, tem gente que infelizmente não foi liberto porque não passou pelas portas. O anjo até foi lá, já pensou se ele não segue, se ele não vai? A porta estaria aberta, mas ele não tinha passado por ela. Está cheio de crente assim, com porta aberta, mas não passa por ela. Isso aqui me choca, irmão, isso aqui me deixa, na verdade, aflito, angustiado, porque eu vejo muitas pessoas com grande potencial, as portas estão abertas, mas ele não se movimenta, não tem movimento na porta que abriu. A última porta, de que jeito que ela abre? Está lá em versículo aí, ó. Fala comigo, automaticamente. Fala assim, a última porta abriu. Fala assim, automaticamente. E eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos. Eu fiquei pensando, porque hoje você tem um interfone lá na sua casa? Tem ou não tem? Você aperta, abre lá, sim ou não? Quando você aperta lá na cozinha, não abre lá o portão? Sim ou não? Para esse quase mais de 2.000 anos atrás, isso aqui era o quê? Era algo ilógico, não era? Sim ou não? Porque hoje a gente não usa energia, não é contato, um fio não passa. Você não consegue abrir até por Bluetooth hoje, por onda, que também é energia, não é assim ou não? Sim ou não, irmãos? Então a tecnologia, há 2.000 anos atrás, os anjos já estavam com a patente. Pegou a visão não, irmão? Eu acho que o cara que criou, leu esse versículo na Bíblia e criou a porta automática. Falou, rapaz, dá para fazer. O anjo abriu, ué. Criou a patente, foi o anjo, sim ou não, irmão? Olha que ideia de fé mais louca. A porta abriu, automática. Amém. Ninguém pegou, o anjo veio passando e a porta, e Pedro passou. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem portas que vão abrir na minha, na sua vida automaticamente. Você não vai precisar pedir ninguém. Você não vai precisar correr atrás de ninguém. Você não vai precisar, na verdade, de recurso de ninguém. Deus vai abrir automaticamente para a igreja que se movimenta na fé. Aleluia! Eu creio, irmãos. Deus fez no passado. Deus faz no presente. E Deus pode fazer no futuro. Agora para a gente encerrar, pode ficar de pé. Versículo Atos 16, 26. Tem 30 dias que eu estou lendo esse mesmo texto. Essa palavra está toda na minha mente, eu tive que separar uma da outra. Mas eu vou te entregar para a gente poder ir embora. Tem um mês que eu estou lendo o mesmo texto, Atos 16, a palavra de Paulo e Silas, na viagem missionária, fazendo tudo certo e mesmo assim dando errado. Tema da mensagem. Fazendo tudo certo e mesmo assim dando errado. Porque tem hora que tem que dar errado para um propósito. Quem está pegando a visão? Eu tenho um mês que eu estou lendo o mesmo texto, eu tenho várias revelações nesse texto. Mas no 26, a Bíblia fala assim, vai acontecer algo. Fala assim, de repente. Ah, não, irmão, fala bem forte, fala assim, de repente. Você consegue só fechar os olhos e falar assim, vai acontecer. Fala assim, de repente. De repente. Aleluia, irmãos. Eu te entreguei várias fases-chave nessa noite. Olha o que diz o texto de Atos 16, 26. E de repente,
E de repente, sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces da onde? Está falando de prisão também, não está? Agora que Paulo está preso, lá era só Pedro. Mas olha que coisa forte. O Cássio, o quê? Se moveram. E logo se abriram todas, fala assim, todas as portas. Nós falamos de 3 portas, sim ou não? Então quanto maior o nível de intimidade, mais portas se abrem. Não sei se você está pegando. Não sei se você está entendendo, irmão. Aqui foi todas as. Lá falamos de 3 portas. Aqui é todas as portas. Não, você não está entendendo. Você já pensou, amanhã você levanta segunda-feira e Deus fala, eu estou abrindo todas as portas. Irmão, eu estou pregando para uma igreja que acredita, irmãos. De repente amanhã, segunda-feira, Deus fala, Wesley, eu estou abrindo todas as portas para refrigério de Deus. Na refrigério eu estou abrindo todas as portas. Não tem cadeias, não tem prisões, não tem grilhões, eu estou abrindo todas as portas. E foram soltas as prisões de... Uau! Lá foi só de quem? Fala Pedro. Agora foram soltas de... Quanto maior o nível de intimidade, maior vai ser o feito da ação do nosso Deus. Nesses dias Deus tem nos dado, fala comigo, experiências. Fala comigo, mas experiências sem movimento não muda nada. Eu não quero ser um cristão de ficar contando experiências passadas só, irmãos. Eu quero ser um cristão que está contando experiências no presente. Eu quero voltar domingo aqui e falar, Deus fez algo poderoso. Eu vivi uma experiência nesses dias. Deus fez algo profético, pastor. Eu me movimentei na experiência que eu já tinha e Deus mudou a minha história. Eu parei de ficar lambendo as feridas, ficar só me lamentando, vitimizando, e Deus abriu as portas. Eu tô hoje vivendo algo extraordinário da parte de Deus. Deus nessa noite Ele tem várias portas para esse ambiente. Ele tem portas que te levam a viver o seu milagre, mas o inimigo também tem várias portas nessa noite. A porta do desânimo, a porta do vitimismo, a porta de falar, mas ele não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele não sabe como está a minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei, você não sabe o que eu estou vivendo. Sim, mas Deus sabe. E Deus ama uma igreja que se movimenta na fé. A sua fé tem o poder de criar, irmãos, milagres extraordinários. A sua fé tem o poder de gerar ideias de fé extraordinárias. Você consegue levantar suas mãos para os céus? Somente os livres conseguem levantar as mãos para os céus. Como uma criança que quer colo do seu pai e da sua mãe. Nós somos livres, irmãos. Nós somos filhos. Nós temos a identidade de filhos. Filhos amados e queridos. Eu quero liberar sobre a sua semana uma semana de restauração na identidade. Uma semana de viver o novo da parte de Deus. Uma semana de viver a libertação de Deus. Uma semana de viver o melhor da parte de Deus. Que nessa semana você possa viver coisas extraordinárias com Ele. Que nessa semana você possa caminhar nessa luz, sendo liberto, se colocando de pé, e Deus sendo pressa na sua vida em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda mais uma vez a presença dEle neste lugar, porque Ele é o Deus que liberta. Aleluia! Ele é o Deus que liberta. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família.